Logo depois da imprensa, a televisão é a mais importante tecnologia da comunicação. Nos trepidantes anos 20, a idade moderna atingiu seu primeiro pique. A telegrafia, o telefone, o cinema, e o gramofone já pertenciam ao cotidiano. Com o rádio, que acabara de chegar, surgiu também o desejo de transmitir imagens em tempo real, como se fazia com o som, no rádio e no telefone. A ideia decisiva para a transmissão de imagens foi de autoria de Paul Nipkow. Ele nasceu em 1860 em Lauenburg, na Pomerânia. Durante seus estudos em Berlim, desenvolveu o lendário disco Nipkow. Na noite de Natal de 1883, o jovem estudante estava sozinho em Berlim com saudades da família. Ele gostaria de ver a mãe, e esse desejo não o abandonou. Não se poderia também transmitir uma imagem, assim como o telefone transmitia a voz da mãe? Foi então que Nipkow desenvolveu a base de um mecanismo simples, um disco que recebeu seu nome, o disco Nipkow. Nipkow patenteou sua invenção em 1884 no Registro Imperial de Patentes. Foi a primeira patente da história mundial da televisão. Mas, para a concretização ainda faltavam em 1884 os pré-requisitos técnicos. Somente com a descoberta da válvula eletrônica, aquela invenção se tornaria realidade. Para o inventor escocês John Logie Baird, 2 discos Nipkow, girando sincronizados, seriam o pré-requisito para uma efetiva transmissão de imagens. Seu aparelho primitivo foi construído a partir de sucata. Já em 1923, ele registrou uma patente para um sistema mecânico de televisão baseado no disco Nipkow. Mas o sucesso prático lhe escapou, pois ele não conseguiu quem financiasse suas ideias. A jovem indústria elétrica da Inglaterra não queria saber de televisão. Baird vivia em condições precárias em Londres. Seus estudos em Glasgow foram interrompidos prematuramente. Durante anos, varando noites, ele trabalhava em sua invenção. Ganhava seu parco sustento com pequenos biscates. Nascido em 1888 em Glasgow, sendo o mais moço de 4 filhos, já em criança se entusiasmava com a fotografia e com o novo telefone do pai. Baird continuou seus experimentos em casa. Precisava de sucesso urgentemente. Numa certa manhã de 1924, ele estava prestes a realizar a primeira transmissão de imagem. Como imagem, ele escolheu uma cruz de Malta. Um raio de luz a projetou sobre o disco Nipkow, com seus furinhos dispostos em espiral. Atrás do disco, uma fotocélula transformando as oscilações da luz em impulsos elétricos. Os sinais atravessavam o amplificador e alimentavam uma lâmpada plana. Partindo da lâmpada bruxuleante, a luz atravessou o disco Nipkow do receptor, idêntico ao disco do transmissor. A cada giro, a imagem era reconstituída linha por linha. Os 2 discos idênticos deviam girar exatamente com a mesma velocidade. Mas exatamente aí é que estava o maior problema de Baird. Finalmente, ele conseguiu, por meio de sinais elétricos, sincronizar os 2 discos. A reprodução da imagem da Cruz de Malta era claramente visível. Baird foi o primeiro a conseguir concretizar as ideias de Nipkow. A era da televisão começava. Estas são imagens originais que Baird registrou em velhos discos de cera, usando uma técnica patenteada por ele. Graças à tecnologia de computador, um amador inglês conseguiu reconstituir as imagens. O disco de Nipkow foi a peça mais importante dos primeiros anos da televisão. Os furinhos dispostos em espiral decompunham a imagem linha por linha, projetando os pontos luminosos sobre a fotocélula posterior. Esta convertia os impulsos luminosos em tensões elétricas, proporcionais à luminosidade dos pontos.
Nos primeiros anos, a televisão usava principalmente filmes. Em razão da transmissão deficiente e desfocada, os filmes eram encurtados e remontados. Resultado, o filme próprio para a televisão era constituído exclusivamente de primeiros planos. Depois de seu sucesso, Bird finalmente encontrou financiadores para sua ideia. Seu primeiro televisor chegou ao mercado em 1928. O público tomava conhecimento das novidades técnicas através das exposições do rádio, e assim aconteceu com a televisão. Em 1928, na 5ª exposição alemã do rádio, o húngaro Denis Mihaly e o professor August Carolus demonstraram a transmissão de imagens em silhueta de objetos simples. Por exemplo, uma tesoura abrindo e fechando. As 30 linhas iniciais em pouco tempo se tornaram 48, depois 90. Mas cada aumento do número de pontos da imagem exigia discos maiores e mais rápidos. Com isto, os limites desta técnica foram atingidos em pouco tempo. Em 1897, o físico e prêmio Nobel alemão Carl Ferdinand Braun inventou a válvula que recebeu seu nome, o tubo de Braun, base da maioria das câmeras e receptores de televisão até hoje. Em 1923, o americano de origem russa Vladimir Zworykin desenvolveu o iconoscópio, partindo do tubo de Braun para o registro eletrônico de imagens. O iconoscópio foi o precursor da câmera de televisão de hoje. Com ele, Zworykin conseguiu a passagem para a tecnologia de televisão inteiramente eletrônica. Já um ano depois, mandou patentear um tubo para a reprodução de imagens. No tubo de imagem, ímãs elétricos conduzem um feixe de elétrons deslocando-o no sentido horizontal e no vertical sobre a tela. Na tinta fosforescente desta aparecem muitos pontos luminosos. Dependendo da intensidade do feixe, surge um ponto mais brilhante ou menos. Um após o outro, os pontos expostos em linhas horizontais acabam reproduzindo a imagem original. Na câmera funciona o princípio inverso. A luz refletida pelo objeto é focada por uma lente e projetada sobre uma placa fotoelétrica. Ali, uma varredura de feixe eletrônico converte linha a linha o claro escuro da imagem em impulsos elétricos. Os sinais são transferidos via cabo ou sinal de rádio. Uma antena os leva ao receptor de televisão. Um feixe eletrônico analisa a imagem, o outro a reconstrói em sincronismo e 25 vezes por segundo. Assim, para o olho humano, surge a ilusão do movimento contínuo. Voltemos à história. Enquanto os pioneiros da televisão Mihaly e Carolus continuavam a desenvolver a televisão mecânica, o jovem inventor Manfred von Ardenne experimentou o tubo eletrônico de televisão. Em 1931, durante o Salão de Rádio de Berlim, ele conseguiu, com o auxílio da empresa Loewe, a primeira transmissão de imagens do mundo diante de um público entusiasmado. A era da televisão mecânica se aproximava do fim. Já em 1932, a concorrência aderiu à televisão eletrônica. Logo, os receptores domésticos começaram a ser fabricados em quantidade. Mas por ter o preço alto e pouca oferta de programas, a televisão não atraiu muita gente. Na Alemanha, a partir de 1935, 3 vezes por semana ocorria uma transmissão de televisão. Para a transmissão ao vivo, os artistas se sentavam numa pequena cabina escura. Através da janelinha, um feixe de luz fazia a varredura das pessoas. A partir destas células, do tamanho de uma cabina telefônica, só podiam ser transmitidas imagens em plano americano, do peito para cima. Por enquanto, as transmissões só podiam ser vistas em poucas salas públicas de televisão. Em 1976, a emissora Paul Lipkov, recém-inaugurada, transmitiu imagens dos Jogos Olímpicos de Berlim. O jovem engenheiro Walter Bruch construiu para a empresa Siemens o famoso canhão de televisão, a primeira câmera de televisão inteiramente eletrônica com iconoscópio. Os nazistas se aproveitaram da nova tecnologia para fins de propaganda. Mas a qualidade de imagem ainda deixava a desejar. Como solução intermediária, se utilizava uma técnica de cinema. O filme exposto era imediatamente revelado no próprio caminhão e varrido por um disco Nipkow. Com um atraso de apenas 1 minuto, a imagem era transmitida.
Já um ano depois, as novas câmeras eletrônicas se tornavam menores e mais fáceis de usar. Externas se tornaram possíveis. O interesse do público em reportagens atualizadas foi grande. Em 1939, a televisão há muito já havia saído da infância. O novo padrão já tinha 441 linhas de imagem. A técnica se encontrava às vésperas de sua maturidade. Para os nazistas, o novo meio de comunicação era de interesse secundário. Com o início da guerra, a pesquisa da tecnologia da televisão foi paralisada em toda a Europa. Em 1939, no entanto, começou nos Estados Unidos a era da televisão completamente eletrônica. Aqui, a tecnologia da televisão continuaria a ser desenvolvida também durante a guerra. 10.000 receptores de televisão já se encontravam em mãos de particulares. Durante a guerra, em Nova York, semanalmente, eram transmitidos programas de TV. 1945. A capacidade de produção liberada do esforço de guerra passou a ser canalizada para os bens de consumo. Nada mais foi capaz de deter o novo meio de comunicação de massa. Por enquanto, o cinema ainda era o meio de entretenimento dominante, mas com o crescimento da televisão, a potência mundial chamada Hollywood entrou em uma crise profunda da qual jamais se recuperaria. Já em 1949, a RCA, Radio Corporation of America, desenvolveu a televisão a cores totalmente eletrônica. O processo era chamado de NTSC. Nos Estados Unidos e no Japão, este é o padrão vigente até hoje. Em 1955, conseguiu-se a primeira transmissão ao vivo de um jogo de beisebol da costa leste para a costa oeste. Nos Estados Unidos, centenas de estações de televisão surgiram, cobrindo todo o país. Os Estados Unidos eram a primeira nação de televisão do mundo. Na Europa, a televisão continuava em preto e branco. Em 1953, a coroação da Rainha Elizabeth da Inglaterra foi transmitida ao vivo num enorme esforço técnico para toda a Europa Ocidental. A Rainha Elizabeth provocou a primeira explosão da televisão na Europa. Dez anos depois, em 26 de junho de 1963, já eram milhões de telespectadores no mundo inteiro, assistindo a transmissão do famoso discurso de John Kennedy. 40 câmeras de televisão registraram o acontecimento. Em 1969, mais de 500 milhões de pessoas viram as imagens do primeiro pouso na Lua. Agora, a Europa também recebia a televisão a cores. As três cores fundamentais, vermelho, azul e verde, se unem para formar a imagem a cores. Este foi o mérito do pioneiro Walter Bruch. A televisão a cores PAL se baseou em uma evolução do sistema NTSC americano. Com exceção de poucos países, a Europa Ocidental se decidiu por adotar o sistema PAL. Durante os anos 60, ocorreu um crescimento do novo veículo em toda a Europa. Em quase todos os lares alemães existia um televisor. Logo, a jovem República Federal da Alemanha teria 2 canais. Aqui também o sucesso da televisão provocou a morte do cinema. A oferta de programas e o número de emissoras cresceu continuamente. Seja um filme, um seriado, um musical, um game show ou transmissão esportiva, há programas para todos os gostos. O desenvolvimento técnico também progrediu rapidamente. Em 1981 apareceram os primeiros receptores com som estéreo. Em 1989, os primeiros aparelhos com receptor de satélite integrado. Os novos aparelhos de tela plana poderão ser adaptados ao próximo passo. Esse se chama HTTV, traduzindo televisão de alta definição. 1.250 linhas, em vez das tradicionais 625, permitirão imagens de uma nitidez cinematográfica. O século XX acabou se tornando a era da televisão. A vida pública hoje acontece via televisão. O mundo da televisão tornou-se realidade.